Pro Saúde ao Céu. Apresentação: Brisa Albuquerque. O inverno também provoca queda da imunidade, tornando as pessoas mais predispostas a desenvolver a asma. A doença atinge aproximadamente 16 milhões de brasileiros, com índice de mortalidade que chega a 3 mil pessoas por ano, segundo a Organização Mundial da Saúde. O nosso papo de hoje no Pro Saúde ao Céu é com o pneumologista Dr. Daniel Deazelan. Ele é médico do Núcleo Avançado de Tórax do Hospital Sírio-Libanês e professor livre-docente da USP. Bom, doutor, o que é asma? Bom, na verdade, a asma hoje ela é definida por uma característica chamada hiperreatividade. Então, a asma se caracteriza por o indivíduo ter tosse, ter dificuldade respiratória, ter falta de ar, ter chiado no peito. Por que isso acontece? Porque os brônquios, que são a via de condução do ar, desde a traqueia até a periferia do pulmão, são capazes, eles têm, nos brônquios de maior calibre, você tem uma musculatura em torno que é capaz de dilatar ou contrair e, consequentemente, abrir ou fechar esta via de condução. Então, a asma é caracterizada, num primeiro momento, por um broncoespasmo, que é o quê? Uma contração exagerada dessa musculatura, tá? Por que a gente tem isso? Só para ter asma? Não. Isso é um mecanismo de defesa. Então vamos lá, eu entro num ambiente cheio de pó. Como é que eu faço para diminuir a quantidade de pó que vai entrar no meu pulmão? Eu fecho os brônquios, eu tenho um fluxo menor, vai levar menos ar lá para dentro, eu vou ter desconforto, eu vou sair deste ambiente e vou evitar que entre muita coisa. Pega fogo nesse estúdio aqui, começa a queimar toda essa fórmica. Nós vamos inalar uma fumaça tóxica, nós vamos ter um broncoespasmo e nós vamos ter um quadro clínico muito parecido com o que é a crise de asma. O asmático é um indivíduo que tem tudo isso para um estímulo muito menor. E esse estímulo pode ser desde uma infecção viral, pode ser alérgico, pode ser até emocional, pode ter a ver com produtos químicos inalados e assim por diante, tá? Então, o asmático é um hiperreativo, tá certo? E o que ele manifesta é uma sensação de dificuldade respiratória porque o calibre das vias aéreas ficou menor, tá certo? E quais são os sintomas da asma? Tosse seca, chiado no peito, falta de ar. Com o tempo, o brônquio vai inflamando e ele começa a produzir muco em excesso. O muco faz parte da defesa do pulmão. Então, a gente não produz muco também para suar o nariz, a gente produz muco, que é o único jeito de limpar todo o sistema respiratório. Para dar uma ideia, se a gente esticasse o pulmão de um homem de 70 quilos, de 1,70 m, se a gente conseguisse esticar, alisar todo o pulmão, ia ter o tamanho de uma quadra de tênis. Caramba. 120 metros quadrados. Então, um pulmão é uma quadra de tênis dobrada de tal forma que cabe no nosso peito. E a gente precisa manter a quadra de tênis limpa. Quem já tentou limpar uma quadra de tênis sabe a dificuldade, tá certo? Então, tanto o muco como o broncoespasmo, como uma série de outras características daquilo que a gente chama de doença, são mecanismos de defesa, na verdade. E a asma é um exagero dessa defesa. Então você tem muito broncoespasmo, você produz muito muco e você tem tosse, chiado, falta de ar por conta disso. Tá? E qual o tratamento mais indicado para a asma? É aquela bombinha? Então, quando a gente fala hoje de tratamento de asma, a gente tem que falar de duas coisas diferentes. A gente tem que falar do tratamento da crise, que é no momento que você já entrou em broncoespasmo, que você está com falta de ar e assim por diante. E a medicação base para isso é chamada de beta-agonistas, são substâncias que fazem em parte o papel da adrenalina, porque a adrenalina é um broncodilatador. Então é uma fração, uma molécula muito semelhante, que tem o efeito da adrenalina no brônquio, que é relaxar essa musculatura e o brônquio abrir. Então, o principal na crise são os beta-agonistas. E hoje existe uma série de tratamentos distintos antes da crise, ou seja, para você não ter crise. Então, na verdade, a gente precisa tratar as duas coisas. E isso varia de acordo com a intensidade das crises, com a frequência das crises. E isso precisa ser estudado caso a caso.
Mas é importante que o indivíduo asmático saiba o seguinte: existe prevenção para as crises de asma. Você pode tratar para não ter crise, Como? Não só tratar a crise. Com broncodilatadores, com corticoide inalatório, com medicações que modificam substâncias relacionadas com essa resposta exagerada. Então, por exemplo, inibidores de leucotrieno. Aí a gente vai entrar por um terreno que eu acho que o nosso ouvinte não vai quer entender, saber. nem eu estou entendendo. Doutor, a respeito ainda da asma, dessa crise, é indicado esse paciente praticar atividade física, correr, por exemplo? Não, então vamos lá. Quando ele está em crise, não, ele nem consegue, tá certo? Essa história de que natação, de que a atividade física diminui a frequência das crises de asma, também não é verdadeiro. O que acontece é o seguinte: como você está tendo uma dificuldade maior para respirar e o processo de respiração ele envolve uma atividade muscular extremamente intensa, quanto mais treinado tiver a sua musculatura, mais você suporta ou você aguenta continuar respirando adequadamente na crise, tá certo? Mas dizer que o exercício físico diminui a frequência das crises, não. Você se adapta melhor quando você está com crise. Isso é um problema muito grande, porque muita gente só percebe que está com crise quando está muito em crise, quando já passou do ponto até de tratar. E por isso que tem essa lenda de que fulano usou a bombinha, mas morreu. A bombinha matou ele. Não, a bombinha não matou. Ele estava numa fase mais avançada da crise, ele estava com um processo inflamatório muito mais intenso, ele não respondeu ao broncodilatador, porque ele já estava numa fase mais adiantada do quadro. Tá certo? E doutor, a asma, ela é hereditária ou você desenvolve porque a sua casa está muito suja, está cheia de poeira? Quais são as causas? As duas coisas. Existe uma hereditariedade, existe uma história familiar grande que está associada com processos alérgicos, com processos, portanto, aí de poeira, como você está falando, mas existe o indivíduo que desenvolve asma como uma forma de alergia no cotidiano dele, por aquilo que ele foi exposto na vida, tá certo? Na imensa maioria das vezes, a asma se manifesta antes da puberdade. Então, a asma é uma doença que aparece entre os, vou falar aqui, 3 a 12 anos de idade, né? Melhora muitas vezes com a puberdade e vai voltar a se manifestar na 3ª, 4ª década. Então, existe uma lenda muito grande de que você tomou garrafada, fez não sei o que lá, e quando você entrou na puberdade melhorou. Você ia melhorar de qualquer jeito, porque isso tem a ver com uma mudança nas características do seu sistema imune. Porém, o ser hiperreativo, né, volta na 3ª e na 4ª década. Você continua tendo. Assim como você tem olho castanho, você é um hiperreativo. Esta característica de ser hiperreativo, nem todo mundo que é hiperreativo vai desenvolver asma. Pode desenvolver rinite, pode desenvolver alergia cutânea, mas ser hiperreativo, reagir de forma exagerada, é uma característica sua, como a cor do olho, a cor do cabelo, a sua estatura e assim vai. Isso não é uma coisa que se muda, não tem tratamento para isso. Doutor, tá? E a asma, ela é um bicho de 7 cabeças? O convívio com a doença é possível e sem grandes interferências na rotina dessa pessoa? O mais importante para isto, sim, é possível conviver com a asma sem problema nenhum. É preciso fazer duas coisas distintas. Uma é entender a gravidade e a frequência das crises e fazer um tratamento preventivo de acordo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, entender que quando você tem uma crise, quanto mais rápido você tratar, melhor. Porque muitas vezes a pessoa fica convivendo com aquilo e aquilo vai piorando. Eu digo sempre que a asma é como ralar o joelho. Se você não deixa cicatrizar direito, vai sangrar todo dia, toda vez que você botar a calça em cima vai piorar, e aí sua vida fica um inferno. Tá certo? Então, ralou o joelho, tem que tratar, não tem jeito. Não adianta botar a calça jeans em cima, que não vai dar certo. Mas ela tem cura? Não tem porque cura. Ela é uma característica do indivíduo. Cura, assim, o conceito de cura é, você vai tomar uma caixa de um remédio e nunca mais você vai ter nada disso. A maioria das doenças não tem cura. O que elas têm são controle. Ninguém se cura de hipertensão, ninguém se cura de diabetes. As pessoas controlam a hipertensão
as pessoas controlam o diabetes, as pessoas controlam a asma. Sim. Doutor, e qual a diferença entre asma e bronquite? Bom, primeiro, a asma é uma doença caracterizada pelo seguinte: você pode estar muito bem, de repente você tem contato com uma substância e você entra em crise. E aí você começa a ter tosse, muco e assim por diante. Bronquite é um quadro mais crônico, é uma inflamação persistente. Tá certo? Mais de 90% dos casos de bronquite são causados por tabaco, são causados pelo fumo. Então a pessoa fuma, tem um estado de inflamação persistente da via aérea, tem uma produção de muco persistente na via aérea. Esta figura bronquite asmática não existe. Ou é asma ou é bronquite. E a diferença é essa, quer dizer, a asma, o indivíduo passa períodos em que ele fica muito bem, de repente ele tem uma crise, ele trata essa crise e ele volta a ficar muito bem. O bronquítico é o indivíduo que tem tosse quase que persistentemente. E ele pode piorar e melhorar, ele pode ter broncoespasmo, mas ele produz muco em excesso o tempo todo. E também não tem cura, mesmo com tratamento ele sofre muito mais então que o asmático? O bronquítico sofre muito mais do que o asmático, de novo, ele tem controle do quadro e no caso, como a maioria das bronquites são causadas por tabaco, a cura passa por parar de fumar. Tá certo? O essencial é parar de fumar, né? Porque, de novo, quando eu falo de cura, você está pensando assim, qual o remédio que você vai dar para eu ficar bom? Então pensa o seguinte, está pegando fogo na sua casa, eu vou jogar água, que vai ser o remédio, e você vai jogar gasolina, que vai ser o cigarro. Quem que vai ganhar? Não tem erro, entendeu? Vai jogando gasolina no incêndio que não tem o que apague. Então, muitas vezes... O paciente tem que fazer a parte dele. Não é só que o paciente tem que fazer a parte dele, porque o fumante não é um indivíduo de baixo caráter ou qualquer coisa do gênero. O fumante é um dependente químico. Tá certo? Então a parte dele não é só dele, a parte dele é da sociedade e tem que ser tratada como tal. Mas a questão é assim, se você não tratar a causa, só tratar a consequência, você não vai acabar com o problema. ProSaúde ao Céu. Apresentação: Brisa Albuquerque.